Bom dia pessoal. Hoje vamos começar a live um pouquinho mais tarde, que eu tive uns imprevistos, acabei de chegar depois de corrida e vou começar agora, tá? E vamos lá. Quero falar para vocês o poder do silêncio. Tá? Qual que é o poder do silêncio? Eu escrevi algumas coisas aqui, estava pensando enquanto corria. E o silêncio ele é tão poderoso quanto qualquer outro tipo de poder. Tá? Quando a gente fala poder, muitas vezes as pessoas imaginam, vamos lá, se uma pessoa igual eu, imagina o Goku, dando aquele Kamehameha e não sei o que, tal, aqueles poderes. Tá? Mais ou menos isso. Tá? Mas o poder na nossa vida real. Eu falei aqui sobre o poder do sorriso, o poder da oração, o poder de criar um hábito, o poder da leitura, vários poderes. Tá? Então a gente adquire isso daí como um equipamento para a vida. Tá? Quem joga, eu falo de jogo porque vocês perceberam que eu gosto de um pouquinho, né? Quem joga muitas vezes acha que, sabe que você tem que, você está numa fase lá, você tem que ir matando os inimigos, os monstros, e coletando itens e ficando mais forte, fazendo isso, fazendo aquilo. Na nossa vida pessoal também é a mesma coisa. Tá? Então cada uma dessas coisas são poderes. Deixa eu só endireitar a câmera que eu estou um pouco torto. E cada um desses detalhes são um poder que a gente habita dentro da gente, a gente se equipa com o tempo. Eu falei ontem sobre o poder do tempo. E o poder do tempo ele é tremendo. Só que o silêncio também é. Ele também faz parte do poder. O que é o silêncio? O silêncio que eu falo para vocês muitas vezes não é só ficar quieto. Não é fazer isso ó, e parar. Não. O silêncio ele tem alguns graus onde você tem que fazer o silêncio. Eu não sei se vocês já perceberam ou não, muitas vezes vocês vão conversar com o pai, ou a mãe, ou a avó de vocês fazem uma pergunta, antes deles responderem de qualquer jeito, quando vocês estão falando, o que eles fazem? Eles ficam em silêncio. Eles tentam filtrar tudo aquilo que está lá para te dar uma palavra. Então, você já deve ter um amigo, uma amiga, uma esposa, um marido, um irmão, uma irmã, uma tia, uma prima, um amigo que fala mais que a boca. Fala. E muitas vezes, como que você responde aquilo? Com silêncio. E não é porque você não quer que a pessoa fale, é porque o poder de você ouvir, de você fazer o silêncio para você ouvir, depois filtrar e dar um abraço na pessoa, dar um conforto, falar, responder à altura do que a pessoa precisa ouvir, ou talvez ela só precise falar. É um poder. Mas muitas vezes, se duas pessoas gralhas se encontram, elas fala, e nenhum entendeu nada. Por quê? As duas estão falando demais. Entendeu? Agora, quando uma pessoa dessa tem o poder do silêncio, ela consegue resolver o problema da que fala bastante, ou que precisa falar, precisa desabafar naquele momento. Isso é um poder. Então, quando você perceber à sua volta tem uma pessoa falando muito, você não precisa falar muito com ela. Você precisa ir lá, ouvi-la, olhar no olho dela, ouvir o que ela precisa falar. Muitas vezes você não vai entender metade, porque em 2 minutos ela fala 33 coisas diferentes que aconteceu, que vai acontecer, e fala disso, daquilo, mas ela está precisando emanar aquilo ali. Alguém precisa ouvir aquilo para aliviar ela. Tem pessoas que precisam correr, tem pessoas que precisam ir na academia, tem pessoas que precisam bater no box, tem pessoas que precisam gritar, ouvir música, mas tem pessoas que precisam apenas de alguém para ouvir, para ser aplicado o poder do silêncio. Então a pessoa precisa falar, e você só aplica o silêncio. Então isso é importante. Se você começar a ter essa dedução dos poderes, começar a olhar aí dentro do meu canal, uma estrutura que a gente tem colocado, todas as manhãs uma live, alguns segredos, algumas coisas para a sua mente, para os seus dias, para o seu hábito, e começar a aplicar isso, muda a sua vida.
qual que é o poder hoje? É o poder do silêncio. É o mais fácil, só que é o mais difícil ao mesmo tempo. Ele é fácil porque é só você parar para ouvir. Mas não é fácil parar para ouvir. Você sabia disso? Que muitas vezes você está querendo ouvir, mas você não quer ouvir. Então você não dá atenção àquilo ali. E o parar para ouvir que eu falo, que é um grau um pouco mais elevado, é você parar para ouvir a pessoa de verdade. Tentar entender uma das coisas que ela vai falar, de 30, para responder ela na altura. Talvez a primeira ou a última coisa. É as coisas que mais pegam a pessoa. Não é a que ela falou entre o intervalo, é a primeira ou a última. De tudo que ela falou ali. E se ela repetiu a mesma coisa 3 vezes, é porque ela está entalada com aquilo. Então o poder do silêncio desentala. Então, você tem alguém aí que você precisa? Ou você está precisando falar? Então chegou o momento de você achar alguém que tem esse silêncio, ou chegou o momento de você aplicar o poder do silêncio na vida de alguém. Se essa live fez sentido para você hoje, compartilhe, comenta, curte e procure alguém para você aplicar o poder do silêncio. Amanhã, às 6h15, estaremos aqui. Um bom dia e até!